Uma salva de palmas pela vida do nosso pastor Paulo, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, meu pastor. Que Deus te abençoe, te proteja de saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, declaramos bênçãos do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Que bom estar na casa. Eu não costumo falar isso não, mas se conseguir melhorar o meu retorno vai ser maravilhoso. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez hoje? Quantos estão nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, nós queremos te conhecer. Temos uma pessoa aqui. Sejam bem-vindos. Temos mais alguém? Temos uma pessoa aqui, ó. Temos ali no meio. Só que você pode aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Nós temos uma frase aqui na igreja que é um lugar para pertencer. Então sinta-se pertencente neste lugar. Sintam-se parte deste lugar em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu quero aqui agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Jackson também, que está de aniversário hoje. Pastor, não sei se o senhor está me ouvindo, se estiver, feliz aniversário. Uma salva de palmas também pela vida do nosso pastor Jackson. Te amamos, meu pastor. Feliz aniversário, saúde, prosperidade, muitos anos de vida sobre o senhor nessa terra, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Pastor Paulo, pastora Marta também, obrigado. Todos os amigos, sempre um prazer estar com vocês. Eu quero refletir uma palavra com vocês com o tema fé para agir. Fé para agir. Nós precisamos de fé para então se mover. Nós precisamos de fé para então se mexer. Nós precisamos de fé para orar pelo irmão que está enfermo. Nós precisamos de fé para orar pelas nossas vidas que precisamos de algo, ou necessitamos de algo. Nós precisamos de fé, irmão. Principalmente para se mover, para agir. Eu quero ler com vocês em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 22. 19, 20 e 22. Abra sua Bíblia ou liga ela aí, que vai ser melhor para você estar acompanhando o texto hoje. Isso é uma bênção. Olha aí, Deus provando os irmãos aí, ó. Que maravilha. Se você não trouxe ela de papel, liga ela aí no seu telefone, no seu tablet. E isso é muito válido também. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22 fala assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Ele disse: ponham sal em uma tigela nova e tragam a mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal ali e disse: Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte nem deixará a terra improdutiva. A água permanece pura até os dias de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar. Jesus, nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que Tens feito nas nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra que será ministrada, Senhor, desse altar. E eu creio, Senhor, que está vindo direto do Seu coração, Pai. Que essa noite, Senhor, eu possa ser mais uma vez um instrumento do Senhor neste lugar. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor apareça, Senhor. Que eu diminua e a Sua palavra entre nos corações e causa, Senhor, uma mudança de vida, de realidade. Assim nós oramos, Pai. Essa é a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois das quedas do muro de Jericó, eu creio que no segundo culto de domingo vocês ouviram sobre isso. Eu não estava aqui, eu estava na Teams. Mas depois da queda dos muros de Jericó, mais ou menos uns de 500 a 600 anos depois, a cidade de Jericó ela foi reconstruída. Ela foi reconstruída, ela era bonita, ela era
uma cidade estratégica, promissora, mas havia um grande problema naquele lugar. Havia um problema invisível que estava destruindo tudo por dentro. E o problema era: a fonte estava contaminada. A fonte estava doente. E quando vem a palavra fonte na nossa cabeça, pelo menos na minha, nós pensamos em uma nascente de água, ou nós pensamos em uma mina onde jorra água natural, geladinha. Se você for em Genebra, ali, e andar na cidade, você vai ver várias fontes ali, várias minas de água, e é maravilhoso beber aquela água. É água natural, água limpa, que está, eu não sei quanto tempo, eu poderia ter pesquisado isso, nem me toquei sobre isso, mas anos e anos e anos está lá e está jorrando água limpa. Então, fonte, nós pensamos em uma fonte de água. Ou você pensou em uma fonte de um computador, se você é da área do TI. Ou a fonte da televisão. Mas fonte nos leva à água. Em Jericó existia um único poço, uma única fonte. E a única fonte da cidade estava doente. Apesar da cidade estar linda, da cidade estar reconstruída, da cidade estar maravilhosa, com expectativa, porém, existia morte naquele lugar. As árvores não conseguiam dar o seu fruto, as grávidas não conseguiam engravidar, porque todos consumiam daquela água. Todos ficavam doentes. Imagina, irmão, naquela época, não tinha antibiótico natural somente. Médico, que dificuldade com uma fonte, uma única fonte na cidade, doente. Se a raiz de uma árvore estiver doente, os seus frutos não prestam. Se o ventre de uma mulher estiver com algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, vai interferir na sua gestação, vai interferir na sua descendência. E se alguém está buscando em fonte errada, isso vai mudar os planos que Deus tem ao seu respeito. Sabe, nós somos o único responsável, os únicos responsáveis de atrasar o processo que Deus tem para a nossa vida. Ah, mas hoje eu tenho uma palavra para te dar. Hoje Deus está curando ventres doentes aqui. Hoje Deus está liberando uma palavra de fé para o seu ventre. E eu profetizo, ventre seja curado, fonte seja curada, renovada. Porque eu estou crendo que hoje pessoas serão curadas aqui em nome de Jesus. Deus está curando raízes. Uma raiz doente gera fruto estragado. Gera fruto que não dá para comer. Não adianta nós tratarmos o fruto e esquecer da raiz. Não adianta ficar bebendo da mesma fonte se está doente, se está podre, se está causando destruição nas nossas vidas e continuar bebendo dessa fonte. Não buscar ajuda. Os homens buscaram ajuda com o profeta por causa da fonte que existia em Jericó. A cidade padecia, os animais padeciam, os homens, as mulheres, as crianças padeciam. E a Bíblia diz que a terra era boa. Os homens falaram para o profeta: a terra é boa, mas a cidade está estéril. Ou seja, o problema não era o solo, o problema não era o povo, o problema não era a localização, o problema era a fonte. Sabe, uma TV, ou um computador, ou qualquer coisa que você precisa ligar na tomada para funcionar, se ela não estiver ligada na fonte, ela não serve para nada.
pode ser a melhor televisão que existe, a melhor tecnologia, pode ser uma televisão gigantesca, um LED, uma televisão 4K, uma tecnologia que nem saiu ainda. Se não estiver ligada na fonte, não vai passar de uma decoração. Talvez você pense, o problema é este lugar. Saí do Brasil com uma expectativa, com uma promessa. Olha aqui onde eu estou, passando frio. Ter que acordar cedo e limpar uma casa. Ou ir dirigir um carro. Ou ir dirigir uma moto nessa correria de Londres. E a gente às vezes procura colocar desculpas, problemas nas coisas que não existem. Talvez problema na geografia que você está. O problema não é a geografia, irmão. O problema de repente não é o patrão que você tem. E eu podia nomear aqui tantas coisas. O problema talvez seja a fonte. O problema talvez seja a raiz. Se a fonte não estiver conectada no gerador correto, se a fonte não estiver limpa, conectada onde precisa ser conectada para gerar energia, talvez ela não vale de nada. Não passa apenas de uma decoração. Não passa apenas de de repente, uma pessoa bem vestida. Como está o nosso interior? Como está a nossa fonte? Da onde nós estamos buscando? Do que nós estamos se alimentando? Eu tenho uma palavra para te dar essa noite. Deus vai visitar fontes aqui essa noite. E eu tenho certeza que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós essa noite. E nós sairemos daqui transformados, mudados, restaurados para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não adianta você ficar tentando trazer a medicina para o fruto, arrumar o fruto. Sendo que nós precisamos muitas vezes ir direto na raiz, ir direto na fonte. Sabe que você pode repetir comigo? Eu preciso ir direto na fonte. Vamos lá? Eu preciso ir direto na fonte. Vai na fonte, irmão. Não fica rodeando, não fica lapidando. Você sabe onde está o problema. Você sabe o que precisa fazer. Só você e Deus sabe, no fundo do seu coração. Dar o primeiro passo. Acertar muitas coisas que de repente está de errado no casamento, na sua roda de amigos. Você sabe onde precisa acertar. A fonte precisa ser restaurada. Jericó era uma cidade linda. Vivia de aparência, prosperidade. Quem via Jericó de longe falava: uau, que cidade incrível, eu quero mudar para lá. Mas não imaginava que a fonte, a única fonte da cidade, estava doente. As mulheres tinham dificuldade de gerar. Eu fico imaginando quanto tempo demorou para eles entenderem que o problema era a fonte. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas não conseguiram ter filhos? Quantos animais morreram que não era bom nem para se alimentar deles? Quanto tempo eles demoraram para descobrir isso? Talvez em nossas vidas, irmão, nós estamos vivendo somente de aparência, quando por dentro nós estamos doentes. Quando por dentro nós precisamos de uma cura interior. Eu estou com uma palavra queimando no meu coração. E pela fé eu creio que fontes serão restauradas aqui essa noite. Fontes serão curadas aqui essa noite.
Nós não seremos os mesmos de ontem, nós não seremos os mesmos de hoje de manhã, porque fontes serão restauradas, fontes serão curadas essa noite em nome de Jesus. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, pessoas vão notar que algo aconteceu em você. Alguma coisa mudou dentro de você, porque quando a fonte é mudada, nós externamos isso automaticamente. Nós não precisamos fazer força, nós não precisamos viver de aparência mais, porque mudou dentro, então mudou fora. Aconteceu aqui dentro, acontece para fora, porque é isso que Deus faz. Se não mudou dentro, irmão, eu tenho uma palavra para te dar. Você precisa aceitar Jesus novamente, confessar o Senhor Jesus novamente, porque a mudança vem de dentro para fora. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. O profeta Eliseu, ele ouve aqueles homens falando sobre a fonte para ele. E ele diz então, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20... Ele disse: ponham sal em uma tigela nova e tragam a mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E aqui eu chego no tema da mensagem: fé para agir. Quando você age em fé, o sobrenatural se move. Quando você age em fé, você está ligando aquilo que estava desligado. Você está religando aquilo que estava morto. Você traz à existência aquilo que ainda não se manifestou. Quando você se move em fé, irmão, as coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Quando nós se movemos em fé, as coisas acontecem. Quantas vezes eu fui orar por pessoas na rua, no trabalho, e o sobrenatural aconteceu ali. Pessoas foram curadas, pessoas vieram aqui na igreja, aceitaram Jesus, foram batizadas, quando nós se movemos em fé. Não somente dentro da igreja, porque na igreja é muito fácil se mover em fé. É muito fácil na hora do louvor nós levantarmos a nossa mão: Senhor, eu te amo. Isso é maravilhoso, não tem nada de errado com isso. Isso é muito bom. Mas nós precisamos ser boca de Deus lá fora também. Se mover em Deus lá fora também. Se mover em fé lá fora também, no nosso trabalho. Você já ouviu isso? Não ser uma pessoa que muda conforme as outras pessoas estão, mas ser um termostato, onde você chega, você muda a temperatura daquele lugar. Agir em fé. Agir em fé. Agir em fé. O profeta pede uma tigela nova, uma vasilha nova, um prato novo. Eu não sei qual estado você é, de repente o seu estado é um nome diferente. Mas ele pede uma tigela nova, com sal. Tigela nova fala sobre mentalidade nova. Em Marcos 2, versículo 22 diz assim. Vou te dar um tempinho para você abrir aí. Marcos 2, versículo 22. Olha aí, ó. O pessoal da projeção é maravilhoso. Uma salva de palmas, pessoal da projeção. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Marcos 2, 22. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Eu quero me atentar com vocês só na parte A do versículo. Será que você pode me ajudar nessa leitura? Vamos lá? 1, 2, 3. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Coloca para mim também em Mateus 9, versículo 16. Mateus 9, 16. Mateus 9, 16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe remendo de roupas novas em roupas velhas. Para que Deus possa curar a nossa fonte interior, nós precisamos ter uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma mente mudada, transformada. Queria fazer algo com vocês aqui.
Coloca a mão na sua cabeça. Repete comigo. Repete comigo. Senhor, renova a minha mente. Derrama algo novo sobre a minha vida. Vamos lá, mais forte. Mente nova. Vinho novo. Óleo novo. Sara a minha fonte, Senhor. Sara a minha fonte, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, o profeta, ele pega o sal e ele não joga em qualquer lugar. O profeta pega a vasilha nova, pede sal, e ele não joga onde ele está. A Bíblia diz que ele vai até a nascente. Não adianta, e eu volto novamente, não adianta nós queremos tratar a fruta se a raiz está doente. Não adianta a gente querer tratar o copo de água que nós pegamos da fonte, que está doente, está suja, se a gente não trata a fonte. O profeta, ele vai até a nascente, até o lugar onde a água nasce. A base da fé, irmão, ela se move. A fé, ela se move não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós acreditamos. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não enxergamos, que nós não vemos. Mas o profeta Eliseu, ele viu antes de ver, e ele creu antes de se mover. Sabe, muitas vezes nós temos uma palavra do Espírito Santo em nós, algo normal que acontece com muitos aqui. Vai orar por aquela pessoa, e nós não vamos. Libera, dá uma generosidade para essa pessoa, e nós não damos. Deus já está te mostrando no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, algo para você fazer, para que depois você faça e você creia, você se materialize aquilo que Ele mostrou para você. É simples. O profeta, ele viu antes de ver o milagre acontecer. Ele viu e ele creu antes de se mover. Levanta sua mão para cima. Hoje Deus está dando uma porção de fé multiplicada para nós, para que nós possamos andar em fé, para que nós possamos agir sem ver, para que nós possamos reagir, mesmo que o agora não é aquilo que nós queremos viver, mesmo que o agora não é o nosso futuro. Eu creio e eu declaro sobre a sua vida, irmão, nós vamos alcançar os planos que Deus tem ao nosso respeito, nós vamos viver as promessas de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Fé para agir, fé para se mover. Aleluia. Eu quero ler com vocês em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, versículo 17. Fé para agir. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, 26 agora, por favor. Se a fé não for acompanhada de obras, ela está morta. Versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que adianta falar: Senhor, me dá um emprego, e a gente ficar em casa jogando videogame? Senhor, o meu pai não é cristão, está passando por dificuldades, manda alguém lá. Você já orou? A fé sem obra, a Bíblia está dizendo, a fé sem obras, ela é morta.
Quando nós viemos à igreja, irmão, nós somos cheios do Espírito Santo neste lugar. Nós recebemos um manancial aqui de palavras, um manancial de rios que Deus libera, o Espírito Santo libera sobre as nossas vidas. Mas o que nós fazemos com isso na segunda-feira? O que nós fazemos com isso na terça-feira? Nós estamos agindo em fé, nós estamos se movendo em fé? Não existe um milagre acontecido, um milagre feito, sem uma oração feita por alguém. Não tem como. Nós agimos e Deus reage. Nós se movemos e um milagre acontece. Nós damos o primeiro passo, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que você não consiga enxergar nem o amanhã, onde você vai estar, talvez onde você vai dormir hoje à noite, mas irmão, você dá o primeiro passo e Deus coloca o chão depois para você. Isso é fé, é confiar naquele que criou todas as coisas, naquele que te fez, naquele que te trouxe aqui, irmão. Você não está sozinho neste lugar, o Espírito Santo está contigo. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, qual o problema que você está passando, eu não sei se o seu ventre não está gerando. Eu declaro a partir de hoje, essa noite, que o Espírito Santo possa visitar você de uma forma sobrenatural, ele possa visitar o seu interior, a sua fonte, que ele possa liberar rios de águas vivas sobre a sua vida. Aleluia, fé, nós precisamos se mover, fé é um agir, nós precisamos agir. Agir, irmão. Você só vai se você viu com seus olhos espirituais aquilo que vai acontecer. Eu já contei vários testemunhos aqui, às vezes eu repito muitos. Teve um menino que Deus livrou da morte e ele me colocou do lado dele para ser boca de Deus naquele lugar, naquele trabalho que nós estávamos. Se eu tivesse ficado quieto, Deus ia enviar outra pessoa. Eu tenho certeza disso. Porque Ele não deixa em dificuldade o seu filho, aquele que Ele ama. Talvez o processo ele pode demorar um pouco, para que nós possamos aprender. E eu costumo falar que o processo, o deserto é um treinamento para nós. De repente é para esticar a nossa fé, é para fazer com que nós confiamos um pouco mais, para entender muitas vezes que o controle não está somente na nossa mão, mas tem Deus que está cuidando de tudo. Esse menino veio aqui, aceitou a Jesus. Um menino que tinha tentado se matar 2 vezes. Duas vezes ele tentou se enforcar, não deu certo. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Ele veio neste lugar, aceitou a Jesus, se batizou, passou por todo o processo, foi batizado com o Espírito Santo, tem uma família linda, está casado. Sabe, Deus ele quer nos usar no lugar que nós estivermos lá fora, para ser boca de Deus lá fora. Então Deus nos mostra antes de acontecer. Talvez você vai orar por alguém e você não vai ver o milagre acontecer instantaneamente. Como aconteceu comigo, eu orei por uma mulher no Uber e eu não vi o milagre acontecer. Talvez eu nem escute o testemunho, mas no mundo espiritual eu senti que algo aconteceu, que algo mudou. Você só vai se você ver aquilo que Deus quer fazer. Mas para você ver o mundo espiritual, para você entender, você precisa estar conectado na fonte que é Ele. O profeta, ele viu antes de ver, ele creu antes de se mover, e ele foi antes de duvidar. E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes ele fala pra gente fazer alguma coisa, a gente não vai, e a dúvida bate no nosso coração. Será? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é o Espírito Santo falando comigo? O texto diz que o profeta foi até a nascente.
jogou sal e purificou aquelas águas. O movimento da fé, ele se move quando nós se movemos. O sobrenatural, ele se move quando nós agimos em fé. Do mesmo jeito que os homens de 2 Reis, a partir do versículo 19, do capítulo 2, versículo 19, foram até o profeta e disseram ao profeta: olha, a terra é boa, a cidade é boa. Com as minhas palavras agora, a cidade tem futuro, tem prosperidade, as pessoas são bonitas, são altas, são lindas, mas a fonte está doente. Se esses homens não tivessem fé para agir, olha que maravilhoso isso. Esses homens tiveram fé e entenderam que um profeta poderia orar e as coisas podiam acontecer. Muitas vezes nós estamos sendo cuidados por líderes, por pastores, e nós estamos passando por uma dificuldade forte, está doendo, está difícil, e às vezes a gente não tem fé para abrir com o nosso líder, com o nosso pastor, para pedir ajuda, para pedir uma oração, pelo menos. Isso acontece muito com os homens são mais fechados em relação a isso, nós não costumamos pedir ajuda, mas isso é necessário, irmão. Quem que é o seu líder? Quem que é o seu pastor? Está difícil? Não entra nessa batalha sozinho, nós estamos aqui para lutar junto com você. Nós estamos aqui para agir em fé junto com você. Os homens foram até o profeta. E o profeta teve fé para agir. Ele pediu uma vasilha nova. E um pouco de sal. Talvez essa noite aqui, tem pessoas que precisam de uma resposta. Talvez essa noite aqui tem pessoas que precisam de ajuda nesse sentido. E também tem pessoas aqui que podem ser essa ajuda para as outras pessoas. A cidade de Jericó, ela estava travada. Ela estava sem prosperidade nenhuma. Somente com os olhos as pessoas poderiam ver de repente e pensar: não, aqui é uma cidade linda, é boa, eu vou morar aqui. Mas a cidade não crescia. Existia uma luta invisível. Existia uma luta, uma guerra invisível que somente Deus poderia mudar. Existia somente um poço naquele lugar. Sabe de uma coisa? A crise, ela nos impede de enxergar as coisas. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos cega. A crise nos cega. A crise muitas vezes tira a nossa fé. A crise muitas vezes faz com que nós confiamos em homens, em vez de confiar naquele que é dono de tudo e todos. O medo de agir, o medo de mudar, o medo de começar algo, o medo de tentar novamente, porque já caiu várias vezes. O medo de aplicar novamente para um documento que foi rejeitado, 4, 5 ou 6 vezes. Haja em fé, irmão. Coloque na mão daquele que é dono do ouro, da prata, daquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E se mova em fé, se mova em fé. Se mova em fé. Mas não faça sozinho. Nós temos aqui um batalhão de pessoas que pode guerrear junto com você. A fonte de Jericó, ela foi restaurada. O profeta joga o sal e ele faz essa oração. Se você for hoje em Jericó, amanhã talvez, ou daqui a 10, 20, daqui a 1000 anos, você vai ver que a cidade ainda bebe da mesma fonte que o profeta Eliseu curou. Na verdade, que Deus curou. A
cidade ainda bebe da mesma água. Uau, isso é maravilhoso. Um lugar onde a água estava doente, há 3.000 anos atrás. Hoje, 2026, a mesma cidade consome essa água. Irmão, quando Deus entra na nossa vida, Ele não vai mudar só a sua vida, Ele vai mudar a nossa geração. Quando Ele entra nas nossas vidas, Ele entra para mudar uma geração, para mudar as pessoas que estão ao nosso redor, para mudar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Deus é maravilhoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Ele é digno de toda adoração neste lugar, Ele é digno de todo louvor. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Vem sobre a sua igreja, vem sobre o seu povo, Senhor, e não muda somente as nossas vidas, muda a nossa geração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Depois que a terra, a fonte foi curada, a terra voltou a produzir, a morte cessou, a cidade prosperou. Irmão, quando Jesus entrou na minha vida, parece que uma noite antes eu vivia de um jeito. Quando eu aceitei a Jesus, no dia seguinte eu já queria fazer as coisas totalmente ao contrário do que eu estava fazendo. Porque Ele entrou na fonte, porque Ele entrou na raiz. E quando Ele entra no seu interior, irmão, as coisas acontecem, as coisas começam a mudar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós servimos um Deus real, um Deus vivo, um Deus que vive e reina para todo sempre. Irmão, tudo nessa vida vai passar. O celular, ele fica velho, começa a travar, a operadora força você a mudar, a trocar. O carro, ele fica velho, começa a entrar água na lata junto com o sal, e aí vai ficando podre a lataria. Olha que eu não entendo de nada de lata. Tudo passa. O computador estraga, ele fica fora de validade, de data, out of date. Tem que atualizar. E você atualiza, ele fica devagar. Se atualiza de novo, para ver se vai melhorar, e piorou. Aí você tem que trocar o computador. Tudo passa, irmão. Mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra que Deus liberou ao seu respeito, irmão, ela não vai passar. Os seus filhos vão viver daquilo que Deus prometeu. Os seus bisnetos, o seu neto vai viver daquilo que Deus falou ao seu respeito. Porque quando Jesus entra, uma geração é mudada, uma geração é transformada. Aleluia! Oh, rebai, xerebracia, candarabassou. Rebrai, xererebacia, candarabassou. Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando a sua fé ela é ligada na fonte correta, que é Deus, a sua família muda, o seu ministério muda, a sua vida financeira muda. Muda, irmão, muda. Deus é fiel, a sua palavra não volta vazia. O altar nunca rouba nada da gente, ele sempre devolve para nós. Assim como Eliseu, ao jogar o sal na fonte e trouxe purificação àquelas águas, Jesus, em João 7, ele se apresenta como a fonte de águas vivas. Ou seja, o sal, ele foi o símbolo da purificação. E Jesus é a fonte definitiva da nossa salvação. Coloca para mim João 7, 38. Desculpa, não, Romanos 10, 9 primeiro. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 vai dizer: se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos de novo. Se você confessar com a sua boca
que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Coloca para mim João 7:38. João 7:38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Com a boca você confessa o Senhor, com o seu coração você crê. E quando isso acontece, irmão, algo acontece dentro de você. Algo muda dentro de você. Algo muda no céu, nós somos salvos. O nosso nome é escrito no livro da vida. Nós somos mudados, nós somos transformados. E dentro de nós existe um barulho de águas se mexendo. Um barulho de água se mexendo, querendo sair para fora. E quando você menos esperar, está jorrando rios de águas vivas de dentro de você. É isso que a palavra promete ao nosso respeito. É isso que a palavra diz ao nosso respeito. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero que essa noite, eu quero fazer que você, essa noite, se mova em fé. Se mova em fé. Eu quero fazer um convite para você. Eu não sei qual é o problema invisível que você está lutando. Eu não sei qual é a luta que você tem travada no mundo espiritual, invisível, que de repente nem você está percebendo, na verdade, que nem você percebeu, que é uma doença, que é um problema, que é uma dificuldade. Se você está lutando, irmão, essa luta invisível, enquanto o louvor vai ministrar, enquanto o louvor vai tocar essa canção, eu não quero que você se sinta movido pela canção, mas que você se sinta movido pela palavra que Deus tem liberado essa noite aqui. Existe um Deus que Ele cura as doenças invisíveis. Existe um Deus que cura a depressão. Existe um Deus que cura o pânico. Existe um Deus que cura o seu interior. Existe um Deus que cura as lutas invisíveis que você não consegue enxergar. E Ele está aqui esta noite. Queria pedir, igreja, feche os seus olhos. Se é com você esse primeiro convite, eu quero te convidar aqui. Sinta-se à vontade, o altar está aberto. Lembre-se, nós precisamos se mover em fé. E enquanto você vai caminhando em fé, Deus vai começando a curar as coisas invisíveis que estão dentro de você. Sabe, alguns domingos atrás, o pastor Paulo compartilhou um testemunho comigo ontem. Uma mulher que aqui tinha recebido o não do home office para o seu documento. Ela já tinha recebido, ela estava num culto como esse. E ela ouviu o apelo. E ela estava meio brava com Deus. Por que, Senhor? Já tentei várias vezes. Por quê? Por quê? E mesmo assim ela se moveu em fé. Ela deu um passo, ela saiu do seu lugar, veio aqui na frente. E quando ela estava aqui na frente, ela recebeu uma palavra de Deus. A pastora Débora foi usada naquele dia. E Ele liberou sobre a vida dela, falando assim: aquilo que você busca, eu já te liberei. Eu já liberei para você. Ela saiu daqui sem entender. O pastor Paulo liberou para mim, está contando esse testemunho. Ela saiu daqui sem entender. Mas eu já recebi um não. Como assim? Irmão, quando você se move em fé, Deus começa a fazer as coisas que Ele não tinha feito de repente há 2 dias atrás. Quando você se move em fé, o seu milagre começa a acontecer. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos caminhar em fé, viver em fé. Quando ela chegou na casa dela, ela foi abrir um e-mail que ela não costumava abrir. Um e-mail que ela não se comunicava com o home office. E lá estava o e-mail do home office dizendo que o documento dela tinha sido liberado. Porque o Deus que nós servimos
Ele é um Deus fiel, é um Deus que cuida de nós. Enquanto você se move, Deus está se movendo também. Enquanto você se move em fé, Ele está se movendo o seu milagre, Ele está movendo a sua provisão. Então não se sinta envergonhado com quem está aqui perto ou te convidou para hoje, ou se você é velho de casa, não se sinta envergonhado. Enquanto nós se movemos em fé, Ele se move ao nosso favor. Você é o meu convidado. Se é você, vem aqui, nós queremos orar pela sua vida. Os pastores, as intercessores estão prontas e aptas para isso. E se você precisa de alguma coisa que de repente você já tem colocado aos pés do Senhor, esse é o momento para que você se mova em fé. Se mova em fé. Ah, pastor, mas eu já fui semana passada, eu já fui semana retrasada, eu já orei, eu já jejuei. Irmão, Deus se move enquanto nós se movemos. Deus se move enquanto nós se movemos. Fé para agir é fé para fazer tudo o que nós podemos debaixo da graça do Senhor que foi nos dada. Aleluia. E o terceiro e último convite que eu faço para você: se você ainda não confessou ao Senhor Jesus, coloca para mim de novo Romanos 10:9, por favor. Se você ainda não viveu isso na sua vida, se você ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar essa oportunidade, irmão. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente, vem voando, e nós vamos orar juntos. Nós vamos escrever juntos essa história. Eu creio que aquilo que Deus começou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. E Ele está fazendo.